Rio de Janeiro vive o pior momento da sua história. São 56 mil criminosos ligados às facções criminosas. E para combater esses criminosos são apenas 44 mil policiais militares do estado do Rio de Janeiro. E o prefeito Eduardo Paes, da cidade do Rio de Janeiro, capital do estado, com 7 milhões, vocês estão vendo aí ônibus queimados, estações de BRT queimadas, todo o sistema de transporte do BRT da cidade do Rio de Janeiro parado. Era dever do prefeito da cidade do Rio de Janeiro vir aqui a Brasília e pedir socorro para o governo Lula. Mas o governo Lula tem justamente na sua base eleitoral a imensa maioria do voto de todos os criminosos, todos os presidiários do nosso país. Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer! Eduardo Paes, como custou caro para o município do Rio de Janeiro o seu apoio ao atual governo? Você foi soldado de um governo que parece não ter nenhum interesse em combater a criminalidade do Rio de Janeiro. A gente está sofrendo, mas eu espero que a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro reajam. Não podemos ser coniventes a quem não quer nos ajudar. Não podemos eleger um partido que não quer ajudar o cidadão de bem. Forte abraço. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro não é mais um problema de polícia. 35 ônibus incendiados. No Rio de Janeiro, que já foi capital federal por 200 anos do nosso país. O entendimento hoje do ministro de Segurança Pública é não comparecer à Comissão de Segurança Pública depois de 12 horas de um dos eventos, se não o mais agressivo de toda a história da República Federativa do Brasil. Eu fico perguntando, o governo federal daqui a pouco vai ter que mandar avião para o Rio de Janeiro para resgatar as pessoas do Rio de Janeiro. E aí o ministro Flávio Dino gosta muito de falar em projetos, envia o seu secretário especial Ricardo Capelli para o Rio de Janeiro. Não temos um projeto. Só que eu queria dizer aqui que o orçamento de segurança de 2023 é menor do que o orçamento de propaganda do atual governo Lula. 800 milhões para a segurança pública e 1 bilhão e 100 milhões, deputado Maurício Marcon, para propaganda. E ano que vem, não satisfeito, o presidente Lula reservou 1/3 desse orçamento de 800 milhões para a segurança pública. Resumindo, enquanto a República Federativa e o governo Lula não entender que o crime organizado do Rio de Janeiro hoje já está presente no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, em Centro Histórico, o Comando Vermelho se expandiu em 1 ano. O que ele não tinha se expandido em 10 anos no Rio de Janeiro depois da eleição do presidente Lula. O ministro Flávio Dino disse que não vinha a segurança pública com medo dos deputados armados, mas ele estava no Complexo da Maré. O complexo alemão onde o presidente Lula esteve é do Comando Vermelho. Temos um prefeito hoje no Rio de Janeiro, aliado com o presidente Lula, que fez campanha, omisso, tem 7 milhões de habitantes, não quer a Guarda Municipal armada. Enquanto as nossas Forças Armadas estiverem aquarteladas e não entendendo que o problema do Rio de Janeiro é uma entrada de armamentos, de drogas pela Baía de Guanabara, a gente não tem guarda costeira no nosso país, a gente não tem militares cuidando das nossas fronteiras e das nossas rodovias federais. 35 ônibus incendiados no Rio de Janeiro, 3 médicos assassinados, um deles, infelizmente, irmão de uma deputada que eu presto toda a minha solidariedade, assassinada pelo Comando Vermelho. E houve um silêncio sepulcral aqui, ninguém falou mais de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente Pompeu. Presidente Pompeu, tivemos na segunda-feira 35 ônibus queimados no Rio de Janeiro. E quando a gente fala que um dos problemas mais graves do nosso país é a justiça, é a dificuldade da gente punir criminosos, né? A gente não pode só punir os criminosos quando a gente está envolvido ou quando a gente se sente agredido politicamente. Dos 12 presos por queimar ônibus no Rio de Janeiro, 6 já estão soltos. Eu vou repetir. Dos 12
criminosos que incendiaram ônibus no Rio de Janeiro. Não deu nem 12 horas após a prisão e eles já estão soltos. Enquanto a gente não tiver penalidade severa para quem comete crime real no nosso país, a gente não vai construir uma sociedade equilibrada e democrática. Judiciário do nosso país, vamos punir corretamente as pessoas. Obrigado, presidente Pompeu. Hoje, na Comissão de Fiscalização e Controle, que o ministro Flávio Dino esteve presente, num determinado momento, nós questionamos exatamente a presença dele no Complexo da Maré, na Avenida Brasil, ali na passarela número 7, em frente ao motel Stop Time. E ele falou que entrou somente 15 metros da Avenida Brasil para dentro do quarteirão. E eu fiz questão, eu não participo dessa comissão, mas eu falei, ministro, a 15 metros existem barricadas. E ele deu a entender que eu não conhecia do que eu estava falando. E prontamente eu fui apresentado pela comissão como sendo um deputado do Rio de Janeiro, e o ministro disse que não me conhecia, e eu resolvi me apresentar pessoalmente. Fui educado, fui tratado com respeito pelo ministro, mas eu mostrei uma imagem que eu fiz na sexta-feira, indo para Petrópolis, o município do Rio de Janeiro, passando pelo Complexo de Israel, muito próximo onde o ministro esteve, e ali na imagem tinha uma barricada e eu pude mostrar para o ministro, e educadamente ele me convidou para apresentar os pontos. O problema do Rio de Janeiro é um problema de segurança nacional, está muito longe de ser um problema de polícia, é um problema de segurança nacional. Se nós, deputados do Rio de Janeiro, os 46, não entendermos que a diferença política é secundária, a gente vai ter um Rio de Janeiro como houve em Detroit, nos Estados Unidos. São muitos escândalos no PT, 0,77% a queda do PIB em agosto, Petrobras querendo quebrar a lei das estatais. E o mais grave, evento O Grito, da Caixa Econômica Federal, pondo o presidente dessa casa na lata do lixo, pondo o ex-presidente do Brasil defecando na bandeira do Brasil, expondo a bandeira do Brasil comunista. A Caixa investiu R$250 mil nessa exposição com recurso do trabalhador. Como é que o governo brasileiro vai ser ressarcido? A exposição era para durar 2 meses, durou 1 semana. É lamentável que a Caixa Econômica Federal seja também usado como um braço político do PT. Tal da Polícia Mineira, formada por policiais, por bombeiros, trouxe tranquilidade para a população. Pessoal, pensa em um atleta que não reconhece o seu próprio erro. Pensa em um engenheiro que no meio de uma obra não vê que aquela obra pode desabar e não volta atrás. Pensa num médico que também não revê o seu erro. Pensa num professor que passou uma informação para um aluno antes do vestibular e não avisa que aquela informação foi equivocada. Agora, ideias equivocadas de um político podem em pouco tempo transformar a vida da cidade num caos. Foi assim que o atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro se referia às milícias há alguns anos. Esse erro de avaliação do atual prefeito expôs a cidade a uma guerra urbana, sacrificou vidas. É importante que qualquer prefeito, qualquer cargo político, corrija suas falhas antes que se tornem irreversíveis. Ter caráter para reconhecer erros e corrigir os rumos, valores morais e compromisso com a verdade deveriam ser exigências número 1 para qualquer pessoa que venha a exercer um cargo político. Eu lamento muito essa conduta do atual prefeito, que há alguns anos reconhecia na milícia um ponto positivo para a nossa cidade. E hoje estamos em guerra. E o pior, esse mesmo grupo político governa a nossa cidade há 28 anos. Você tem situações. Você tem áreas do Estado em que o Estado perdeu sua soberania por completo. A gente precisa recuperar essa soberania. Eu vou dar um exemplo, que as pessoas sempre perguntam como recuperar essa soberania. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É um bairro que a tal da Polícia Mineira, formada por policiais, por bombeiros, trouxe tranquilidade para a população. O Morro São José Operário era um dos morros mais violentos desse estado,
E agora é um dos lugares mais tranquilos, Vila Sapê, ali em Curicica. Ou seja, com ação, com inteligência, você tem como fazer com que o Estado retome a soberania. Cidadão carioca, vocês vão insistir no mesmo erro? Insistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já não é demais. Forte abraço, fique com Deus. A primeira, o dinheiro não está acabando para esse investimento no convencimento de alguns parlamentares diminuir, né? Porque a gente está vendo que o cobertor está curto, reduzido ali, contingenciamento lá, corte de... Enfim, o dinheiro acabou. Então eu posso imaginar que essa lua de mel também deve acabar, para esses que só votam mediante emenda. E um outro assunto, mas já colocando aqui para você, e o teu Rio de Janeiro, como é que está hoje, né? A questão da segurança, tem polícia que prende, mas tem juiz que solta. Esses 2 assuntos queria rapidamente tratar contigo, Luiz. Rápido, Pitoli. A gente tem 3 bilhões agora liberados pela Aldir Blanc para financiar a cultura no Brasil, anunciada essa semana pelo presidente Lula. A gente teve uma exposição da Caixa paga com recurso público, R$250 mil, que botou o presidente da Câmara na lata do lixo, que mostrou o presidente Bolsonaro defecando numa bandeira do Brasil, que mostrou a bandeira do Brasil com um símbolo comunista. Então, o governo do PT ele é especialista num discurso que ele fala que gosta muito de pobre, mas ele está deixando cada vez mais pessoas dependentes do Bolsa Família e explorando a vulnerabilidade social das pessoas. Um exemplo muito bem, assim, sem falar mal da pessoa, eu sempre tento preservar a pessoa. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que, por sinal, me tratou até com cordialidade nessa comissão, mas o ministro Flávio Dino é um exemplo disso. Ele foi governador do Maranhão durante 8 anos. O Maranhão tem o pior IDH do Brasil e, mesmo assim, ele foi eleito com 80% dos votos para o Senado Federal. Então, quando as pessoas estão num estado muito vulnerável, ela vota e vota por... É um encantador de pessoas, né? Eu acho que o pessoal da esquerda tem muito encantadores. O Lula é um encantador de uma pessoa vulnerável. E no Rio de Janeiro faz essa situação, Pitoli. 12 presos por incendiar ônibus e 6 desses presos já estão soltos em menos de 24 horas. O Flávio Dino não conhece nada do Rio de Janeiro. A gente tem 44 mil policiais militares no Rio de Janeiro e 56 mil cidadãos pertencentes a facções criminosas ou às milícias. A gente tem um efetivo do crime no estado do Rio de Janeiro maior do que a polícia militar. Então, se o governo federal não resgatar o Rio de Janeiro, se as Forças Armadas não intervirem no município do Rio de Janeiro, onde 70% do território é ocupado pelo crime, onde o Estado não consegue ir, e durante essa sessão, Pitoli, eu falei, ministro Flávio Dino, a 15 metros da Avenida Brasil tem barricada sim. Ele falou que não tinha. Aí eu fui até ele, mostrei no meu celular, que eu fiz uma filmagem na sexta-feira passada, indo para Petrópolis, uma imagem que eu postei no meu Instagram, e realmente ele viu que tinha uma barricada muito próxima onde ele foi, na Passarela 7, na Avenida Brasil, 15 metros já tinha barricada, onde polícia não passa, ambulância não passa, bombeiro não passa, nenhuma ajuda passa para essas pessoas. Então, o Rio de Janeiro tem várias faixas de Gaza dominadas pelo crime organizado, e o meu medo, Pitoli, é que deputados de PSOL, de PT e de alguns outros partidos que passaram a mão na cabeça do Hamas, amanhã, quando o Boulos, por exemplo, se ele seguir esse raciocínio de passar a mão na cabeça do Hamas, infelizmente, se esses políticos seguirem esse mesmo raciocínio, vai estar legitimando um ataque de facções criminosas em São Paulo, por exemplo, que invadam a casa das pessoas no Morumbi, no Jardim Paulista, no Moema, porque pertencem a comunidades que são oprimidas e que eles vão também estar validando como está matando pessoas. Então, a gente tem um governo com uma percepção totalmente equivocada do que é ter uma democracia, do que ter uma valorização da humanidade. Então, eu fico muito estarrecido. Eu, humildemente, pedi para o ministro Flávio Dino intervir no Rio de Janeiro, abrindo mão das nossas diferenças políticas, porque o Rio de Janeiro pede socorro. O crime organizado do Rio, Pitoli, está em São Paulo, está em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Manaus, no centro histórico. Ele já se difundiu pelo Brasil inteiro.
Luiz, obrigado por conversar conosco e muito obrigado pelo teu apoio Obrigado, nesse Vitória. momento tão importante para nós. Ter você por aqui é motivo de orgulho, de alegria, viu, Luiz? Dá um beijão no teu tio. Obrigado, Pitoli. Coronel Tadeu e Gislaine, a maior prefeita bolsonarista do Brasil, que eu ouvi aqui. Um beijo para vocês. Obrigado, Luiz. Obrigado, querido. Bom...